Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lens Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Esta semana eu trago-vos um vídeo bastante importante para mim. Eu vou falar de autores portugueses, principalmente daqueles que eu mais recomendo, portanto os meus preferidos, por isso fiquem aí para ver o resto do vídeo. Mas, antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal, de colocar gosto neste vídeo e de partilhá-lo com toda a gente, amigos, família, com quem quiserem, já sabem. Ora, vamos então começar. Ora bem, o primeiro autor que eu vou falar é Domingos Amaral. Eu conheci a obra ou seja, eu comecei a ler a obra de Domingos Amaral há coisa de mais ou menos, eu diria 5 anos, 4, 5 anos mais ou menos, o que é relativamente recente, porque ele já tem livros há bastante mais tempo que isso. Ele é um jornalista e escritor português, ele escreve muito para meu gosto. Sobre história, portanto são romances históricos. Temos aqui não só a história mundial, ele escreve livros que se passam, ou seja, relativos a partes da história que aconteceu em qualquer parte do mundo, mas ele foca-se muito, e eu gosto muito disso, na história de Portugal. Portanto, nós temos bastantes livros que falam sobre a história de Portugal, vários aspectos. Eu inclusive estou a ler agora uma trilogia, já li os 2 primeiros, Assim Nasceu Portugal, falta-me ler o terceiro. Inclusive, o primeiro livro que eu li dele chama-se Quando Lisboa Tremeu, e obviamente pelo nome nós podemos perceber que fala sobre o terremoto de Lisboa. Portanto, nós temos aqui uma espécie de um padrão. Ele escreve muito sobre acontecimentos históricos. Claro que parte da ação é fictícia, portanto há sempre aqui o elemento também fictício e romantizado por trás do livro, mas muitos dos factos são mesmo coisas que se passaram. Muitas das pessoas que são relatadas nestes livros são pessoas que existiram e relacionadas com esses efeitos, com esses tempos, com esses acontecimentos históricos. A escrita dele é brilhante. Eu acho que especialmente para quem gosta deste tipo de livros, claro que não é uma leitura que toda a gente vai gostar. Há pessoas que gostam daquela leitura um bocadinho mais fácil, um bocadinho mais dada. Esta leitura não é que seja difícil, mas é histórica, e há pessoas que não gostam. Gostam de livros, pronto, muito mais simples, muito mais romantizados, outro tipo de leitura. O que está tudo bem, não tem problema absolutamente nenhum. Eu, pelo menos, adoro esta escrita, adoro a escrita dele. O primeiro livro dele, se não me engano, saiu em 1999, e portanto já lá vai bastante tempo, como vocês podem ver, que ele tem vindo a escrever. Nós conhecemos-lo muito da televisão também, mas efetivamente as obras dele são dignas de serem lidas, são incríveis, são muito, muito boas. Eu tenho aqui, por exemplo, o primeiro livro que li dele, que é o Quando Lisboa Tremeu. A capa é muito engraçada, eu gosto imenso desta capa. E depois tem uma textura, vocês no vídeo não conseguem perceber, mas tem uma textura diferente das capas normais dos livros. Portanto, sim, Domingos Amaral é um dos autores que eu recomendo. Eu trouxe este livro meramente para exemplo. Eu aconselho toda a obra dele, que ainda não a li, obviamente, mas já li bastante e eu acho que todas valem a pena, e eu quero muito ler a obra completa dele, e é o primeiro autor que eu tenho aqui para vos trazer. O segundo autor que eu tenho aqui para vos trazer chama-se Luís Miguel Rocha. Ora bem, em relação a este autor eu tenho aqui um pequeno à parte a deixar, com muita tristeza minha e certamente de muitos leitores. Este autor já não se encontra entre nós. Ele faleceu de doença já há alguns anos atrás, portanto a obra dele já está escrita, foi aquela que ele nos deixou, mas eu fico muito contente por ele nos ter deixado obras incríveis. Luís Miguel Rocha é um escritor português. Ele estudou História na faculdade e começou a fazer depois disso umas pequenas traduções de alguns contos já escritos, até que depois decidiu ele enverdar pelo ramo da escrita. Ainda bem que o fez. O primeiro livro que ele escreveu foi em 2005 e chama-se Um País Encantado. Eu esse livro aí não o li. Eu conheci Luís Miguel Rocha, não obviamente em pessoa, e infelizmente quando ouvi falar na obra dele ele já tinha falecido, portanto já não tive a oportunidade sequer de o ouvir falar ou de ir a uma espécie de feira do livro onde ele pudesse autografar algum dos meus livros. Não tive essa oportunidade, com muita pena minha, mas eu conheci a obra dele quando comecei a ler a série que ele criou sobre o Vaticano. É uma série que tem bastantes livros. Ela tem 5 livros nessa série, mas depois existe um 6º que continua a ser sobre o Vaticano, mas não é necessariamente no mesmo enquadramento dos outros 5. Mas vale sempre a pena ler. O último livro, o 5º livro, chama-se A Resignação. Já não foi escrito na totalidade por ele. Ele começou a escrita desse livro, mas depois infelizmente faleceu, e portanto esta escrita foi continuada por 2 pessoas amigas que terminaram esse livro e deram aos leitores, junto com a Porta Editora, o último livro dele. Quanto a Luís Miguel Rocha, o primeiro livro que eu li dele foi mesmo O Último Papa, é este assim aqui, da série Vaticano. Está muito, muito bom. É sim, mais uma vez, um bocado à semelhança do anterior, e se calhar um pouco todos neste vídeo.
é preciso gostar deste tipo de escrita. É uma escrita muito boa. Temos aqui, ele escreve acima de tudo thrillers, portanto é thrillers ligados à história do Vaticano e a coisas que se passaram com a história do Vaticano. Portanto, ele pega ali num acontecimento específico e cria uma história à volta dele. Claro que a história em si é parcialmente criada e parcialmente verdade. Claro que as pessoas e as personagens e tudo são fictícias, mas obviamente que ele vai sempre buscar o máximo de factos que pode para ligá-los aos livros. Eu tenho mesmo muita pena que este autor, já não sei quanto entre nós, ele faleceu bastante cedo, infelizmente, devido à doença, mas a obra dele é muito boa. Eu aconselho a ler o que puderem, porque efetivamente foi uma pena, foi uma perda grande para o mundo da escrita, dos livros e dos leitores. E, portanto, sem dúvida que apesar de já cá não estar, é sem dúvida um dos melhores autores portugueses, eu pelo menos assim o considero e recomendo a toda a gente a obra dele. Eu trouxe este aqui meramente como exemplo, foi o primeiro que eu li, O Último Papa. Se puderem, leiam estes livros porque são incríveis. Luís Miguel Rocha, não se esqueçam. O terceiro autor que vos vou falar é um autor, eu vou incluí-lo aqui nesta lista, ele não nasceu em Portugal. Portanto, não venham atrás de mim, ai meu Deus, não é português. Não, é português, tem nacionalidade portuguesa, obteve-a em 2002, ele mudou-se para Portugal em 1990, eu estou a falar de Richard Zimmler. Ele vive em Portugal desde então, obteve a nacionalidade, como já disse, em 2002, ele nasceu nos Estados Unidos, foi lá que fez o seu percurso, foi lá que deu aulas inclusive, e foi lá que começou a escrever. Mas ele, quando veio para cá, continuou a sua escrita. E eu acho que os livros dele são tão bons e ele está cá desde 1990, já obteve a nacionalidade, portanto não há razão nenhuma para nós não o considerarmos português e para não podermos dizer que efetivamente é um dos melhores escritores que temos, porque temos. Ele é autor de vários romances, que inclusive foram best-sellers nacionais. Ele também escreve livros para crianças, embora obviamente eu não tenha lido essa vertente dele, portanto não li nenhum livro dele que tenha sido escrito para crianças. O primeiro livro que eu li dele foi este assim aqui, chama-se O Último Cabalista de Lisboa, é este assim aqui, foi o primeiro livro que eu li dele e eu adorei. Eu gostava imenso, por acaso, ele ainda não consegui apanhar em nenhuma das feiras do livro do Porto para lhe pedir uns autógrafos aqui nos livros que eu tenho dele, que eu tenho, não digo todos, mas tenho bastantes. Este foi o primeiro que li, trago meramente para exemplificar a obra. Eu aconselho muito a escrita de Richard Zimmler. Ele escreve muito sobre factos relacionados com alguns acontecimentos, não históricos, mas mais religiosos. Ele escreve muito, por exemplo, sobre a história judia. Ele gosta muito desse tipo de história e, inclusive, relatar aqui alguns factos, trazer-nos aqui alguns factos a céu aberto que muitas vezes nós não sabemos e não conhecemos. Outro livro que eu li dele, eu vou só dar aqui também como exemplo, foram Os Anagramas de Varsóvia. Este aqui passa-se durante o Holocausto, é um livro muito bom, eu penso que foi o segundo que eu li dele, que li a seguir ao Cabalista de Lisboa. Foi muito bom, este livro é incrível, é bastante pesado, é triste, digo já, mas é um livro muito bom e, portanto, eu acho que Richard Zimmler é um autor português, merece ser considerado como tal e a escrita dele é incrível, é brutal, portanto vocês deviam ler. Eu trago aqui estes dois exemplos, ou está ao contrário, meu Deus, eu trago aqui estes dois exemplos, podia trazer muitos mais, o autor é fenomenal, leiam. Outro autor português que eu vou falar que gosto bastante é Nuno Nepomuceno. Ora bem, ele tem aqui um percurso interessante, ele efetivamente já escreve há bastante tempo, mas ele é matemático ou pelo menos foi matemático e controlador de tráfego aéreo, portanto, nada tem a ver com a escrita, como nós podemos ver, mas o que importa aqui quando nós escrevemos não é necessariamente tirar cursos sobre como é que se escreve, porque quando a pessoa tem o dom e quando tem algo para contar ou quando tem alguma história que seja criada, seja falar de algo que aconteceu, nós devemos explorar esse dom. Efetivamente, Nuno Nepomuceno é muito bom naquilo que faz. Eu, no caso dele, o primeiro livro que eu li chama-se O Espião Português. Eu tenho comigo, não o tenho agora aqui, mas ele está ali na estante, mas eu vou colocar aqui uma fotozinha do livro só porque não queria agora daqui buscá-lo. O livro é muito bom. Ele, curiosamente, este primeiro livro dele foi rejeitado por todas as editoras, quando ele primeiramente o tentou publicar. Este livro foi rejeitado, eu penso que a certa altura ele concorreu para um prémio da Note, se não estou em erro, e foi aí que ele ganhou o prémio. Portanto, o livro foi publicado e a partir daí as vendas foram crescendo e ele tornou-se efetivamente um dos melhores vendedores de thrillers em Portugal. Portanto, os thrillers dele foram considerados best-sellers em Portugal.
O Espião Português é também uma trilogia, tem o Espião Português, depois tem a Espia do Oriente, se não me engano o segundo, que eu esse aí não li, e o terceiro também não. Depois comecei a ler dele, foi um conjunto de livros que ele criou relativos a uma história mais religiosa, vá. Eu aqui não li por ordem, ele tem uma coleção, que é a coleção Afonso Catalão. Nós temos aqui Afonso Catalão, que é um professor e que é a personagem principal em todos estes livros. Os livros foram publicados por uma ordem essa que eu não respeitei, portanto eu comecei a ler, não digo o último, mas foi dos últimos, vim para o meio, depois fui para trás, depois fui para a frente, só sei que o último livro que eu li foi o primeiro dessa coleção, portanto é para vocês verem como isto está bem. Mas a verdade é que os livros existem uns sem os outros, portanto esta história não é daquelas que tem que ser lida em sequência para não perder o fio à meada, não, os livros são todos independentes. Pode haver uma outra pequena ligação entre um e outro, mas não afeta em nada a história e, portanto, foi assim que eu os li. Se fosse hoje, se calhar tinha lido seguido, mas não tive problema nenhum, não acho que tenha sido qualquer problemático de todo a forma como eu os li. O exemplo que eu trago aqui para vocês é efetivamente A Célula Adormecida, que foi o último livro que eu li dessa dita coleção, mas é o primeiro, na verdade, é o primeiro, é este assim aqui. Ele fala muito sobre aspectos religiosos, especialmente sobre a religião muçulmana e católica, portanto nós temos aqui muito ênfase nessas duas religiões e muito respeito pelas duas, atenção, porque a religião é sempre um tópico um bocado sensível. Ele fala destes aspectos, mas com extremo respeito. Muitas vezes só mesmo as histórias são criadas e trazem à luz do dia muitos factos, coisas que se passaram efetivamente, acontecimentos históricos que muitas pessoas até nem sabem, mas muito fiéis a toda a verdade e, portanto, é um autor muito bom. Ele ainda não tem muitas obras, tem algumas sim, mas eu acho que o que ele já tem é incrível. Ele também escreve thrillers e, portanto, eu aconselho muito a leitura. Tenho aqui A Célula Adormecida, mas existem muitos mais. Temos A Morte do Papa, que foi, se não estou em erro, o primeiro livro que eu li desta coleção, que agora já não sei muito bem qual é a posição em que ele está. Temos A Noiva Judia, que é o último, inclusive. Os livros são muito bons e, portanto, eu aconselho muito. Gostei muito do Cardeal também, eu recordo-me agora, o Cardeal é incrível. Também nesta coleção. É assim, eles são todos bons, portanto, o importante aqui é Nuno Nepomuceno, leiam a obra dele, é brutal. Não se vão arrepender. Por fim, o último autor português de que vos quero falar é José Rodrigues dos Santos, como não podia deixar de ser. Eu tenho que confidenciar que em relação a este autor eu ainda não li muitas obras dele, mas as que li foram muito boas. Eu trago aqui como exemplo O Último Segredo, que foi o último livro que li dele. Li também os livros que ele escreveu sobre Auschwitz, tenho bastantes obras na estante para ler. José Rodrigues dos Santos, nós conhecemos muito como jornalista, vemos-lo todos os dias na nossa casa a apresentar o jornal. Ele é muito mais que um jornalista, os livros dele são incríveis, são de um rigor histórico brutal. Eu pelo menos aprecio muito isso numa escrita. Eu por vezes avalio os livros com 5 estrelas, não por eles serem, pela história em si ser muito boa, mas pelo trabalho que deu escrever aquele livro e, portanto, sem dúvida que José Rodrigues dos Santos tem que estar nesta lista. A obra dele é incrível, o rigor que ele utiliza, a pesquisa por detrás é brutal. Os livros são melhores que outros, não vou mentir, como tudo, mas ele tem livros muito bons e eu aconselho muito a leitura dos livros deles. Portanto, O Último Segredo, Vaticano, qualquer um deles, vocês têm imensos para escolher. Eu tenho alguns aqui na estante, o meu pai tem a coleção praticamente toda, portanto eu posso ir ler aos livros dele também. Aconselho muito José Rodrigues dos Santos, muito mais que um jornalista, e todos vocês conhecem o piscar do olho dele. Mas não se esqueçam, José Rodrigues dos Santos, dos melhores autores portugueses, leiam. E pronto, estes são os autores portugueses que eu recomendo, são os meus preferidos. Portugal está cheio de autores bons, estes são alguns dos que eu mais leio, sem dúvida os que eu mais leio, embora existam muitos outros que eu poderia incluir aqui nesta lista. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar gosto neste vídeo, de comentar se algum destes autores é vosso favorito também, ou outros autores portugueses que queiram e que achassem que deviam estar nesta lista, para eu também ver. Espero que tenham gostado do vídeo e vejo-vos para a semana. Tchau!